Irmãos, nesse momento vamos ao nosso Deus em oração, como de costume, em preparação para ouvirmos a palavra do Senhor. Nos cultos da noite nós sempre temos um momento que nós chamamos de oração pastoral, onde nós colocamos a vida da igreja diante do Senhor, onde o ministro da palavra ele coloca a vida da igreja diante de Cristo, diante do Senhor da igreja. Por isso nós vamos até Ele em oração nesse momento, também em preparação para ouvirmos a sua voz. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que já foi realizado neste culto em Teu nome. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós clamamos por salvação. E o Senhor também nos ouve, Pai, quando nós oramos ao Senhor e colocamos as nossas vidas diante de Ti. A verdade, Senhor Deus, é que a Tua igreja é formada por pecadores que precisam a cada dia ser renovados na graça do Senhor. Nós cremos que a salvação realizada por Cristo, ela foi feita de uma só vez, de uma vez por todas, ali na cruz do Calvário, de forma que a obra de Cristo na cruz foi consumada. Mas nós também cremos que essa obra é aplicada a nós por meio da santificação, e que a santificação, Senhor Deus, é um processo contínuo que durará certamente toda a nossa vida. Por isso nós continuamos em luta contra o nosso pecado dia após dia. Nós lutamos contra a natureza má que há em nós dia após dia. E é devido, Senhor Deus, a essa luta que nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, a lutar contra o pecado que há em nós. Nos ajude, Senhor Deus, nos dando a cada dia arrependimento e fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, nos livre de ter corações duros diante de Ti, corações que não sejam arrependidos diante do Senhor. Abençoa a Tua igreja com piedade, com santidade a cada dia, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor Deus, a não se desviar do Evangelho, a não ceder às perseguições e às tentações, Senhor Deus, de ouvir uma falsa pregação que não é a pregação do Senhor Jesus Cristo. Que nós não sejamos dominados, Pai, pela expectativa de ser salvos por aquilo que nós fazemos ou pelo que nós buscamos, mas que nós tenhamos sempre em mente a graça do Evangelho, a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da fé nele. Ó Deus, ser com a nossa igreja, ser com os irmãos que estão enfermos, que estão em seus tratamentos, que estão com suas lutas, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove o ânimo, as forças, que o Senhor traga cura e restauração da saúde, conforme a Tua vontade, mas que o Senhor, especialmente, glorifique o Teu santo nome na vida desses irmãos, através da fé, da piedade deles. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor abençoe esta igreja para que a cada dia ela cresça no temor do Senhor, para que a cada dia ela cresça em santidade no Senhor, para que ela seja avivada pelo Senhor, fortalecida por Ti, ó Pai, para compreender, Senhor Deus, a centralidade de Cristo e do Evangelho em nossas vidas. Que essa igreja, Senhor Deus, não seja uma igreja marcada por homens e mulheres atarefados demais para servir a Deus, atarefados demais para servir ao Teu reino, mas seja marcada por homens e mulheres que compreendem o papel central de Cristo e do Evangelho de Cristo na vida, ó Deus, e na igreja. Que assim, Senhor Deus, nós sejamos uma igreja sal nesse mundo, luz nesse mundo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para que nós sejamos luz nessa região, sal nessa região, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, dando continuidade às nossas exposições nessa carta. Nós vamos abrir mais uma vez no capítulo 4. Nós vamos ler mais uma vez a partir do versículo 21 até o versículo 31, como nós fizemos na semana passada. Porém, nós veremos a segunda parte desse texto, a segunda seção desse texto, com mais calma nessa noite. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a leitura do versículo 21 ao versículo 31, mas nós veremos a segunda parte desse texto, assim compreendendo o restante da passagem que nós não completamos na última semana.
Farei a leitura desse texto e os irmãos o escutem com atenção e com fé. Assim diz a palavra do nosso Deus. Gálatas 4, a partir do versículo 21. Dizei-me vós o que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, ou devem ser interpretadas alegoricamente, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e exclama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Oremos ao nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor, rogando a Ti que o Senhor nos ilumine para compreendermos a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na última semana nós começamos a refletir sobre como Paulo fala a respeito das 2 mães que nós podemos ter. Paulo, ele está no meio de uma discussão muito complexa nos seus dias. Nós temos observado isso. Nós temos observado como Paulo tem que enfrentar falsos mestres, agitadores que se infiltravam no meio da igreja, no contexto da igreja, anunciando basicamente que além da fé em Jesus Cristo, o homem deveria se adequar à lei de Deus na antiga aliança, para só assim poder ser chamado de filho de Deus, filho de Abraão, herdeiro das promessas. De tal maneira que o judaísmo se orgulhava de ser chamado filho de Abraão. Nós nos lembramos muito bem disso no Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus é questionado pelos judeus, e os judeus, de forma orgulhosa, eles dizem: nós somos filhos de Abraão. Mas Paulo, aqui na carta aos Gálatas, vai de maneira muito sábia e perspicaz, ele vai nos mostrar que sim, os judeus podem ser chamados de filhos de Abraão, mas a grande questão não é se nós somos filhos de Abraão ou não, a grande questão é quem é a nossa mãe. Porque Abraão teve 2 filhos de 2 mulheres diferentes, uma livre, chamada Sara, e outra, uma escrava, chamada Agar. Um filho foi o filho da promessa, Isaque. O outro filho foi o filho da escravidão, da má escolha de Abraão e de Sara. Esse filho é chamado de Ismael. Em outras palavras, Paulo está nos fazendo refletir: não basta ser filho de Abraão, ou a solução não é ser ou não filho de Abraão, mas sim, que tipo de filho de Abraão nós somos? Nós somos o filho que ele gerou por meios naturais, ou nós somos o filho que ele gerou por meio da ação soberana de Deus, cumprindo as suas promessas? Veja, irmãos, Paulo ele vai interpretar essa passagem alegoricamente. Nós vimos isso na última semana. E o ponto aqui não é que nós devemos imitar a Paulo e tentar interpretar as passagens da Bíblia de forma alegórica, mas sim que Paulo está fazendo de tudo, ou utilizando todos os tipos de argumento, para convencer os seus irmãos de que o que eles estavam fazendo era de fato errado. Aqueles irmãos estavam trocando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo por um falso evangelho. Eles estavam acreditando de fato que, além de crer em Cristo Jesus, eles também precisavam obedecer às leis do Antigo Testamento se eles quisessem ser salvos. Eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam guardar os alimentos puros e impuros e assim por diante.
E Paulo está insistindo: não, meus irmãos, isso é uma tolice. E Paulo então traz a história de Sara, de Agar e de Abraão para fazer uma analogia entre aqueles dias de Abraão e os dias daqueles irmãos. E como nós começamos a ver na última semana, é muito interessante que os dias de Abraão, de Sara e de Agar possuem muitas semelhanças com os nossos dias. E é por isso que Paulo pega essa história como uma ilustração, porque aquela história, com seus elementos bem peculiares, tem muito a ver com aquilo que nós vivemos hoje. Se relaciona de forma muito interessante com aquilo que nós vivemos hoje. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo ele vai alternar entre argumentos mais teológicos e argumentos mais, vamos dizer assim, emocionais. Paulo apela até mesmo para o relacionamento que ele já teve com aqueles irmãos. Paulo lembra como aqueles irmãos cuidaram dele no momento em que Paulo estava doente e necessitado. E Paulo, ao mesmo tempo, se espanta e diz: o que mudou? Vocês cuidaram de mim quando eu estive doente, vocês cuidaram de mim quando eu estava necessitado. O que mudou? O que mudou entre mim e vocês? A grande resposta, irmãos, é que aqueles irmãos estavam à beira de abandonar a Cristo. Aqueles irmãos que começaram bem, que começaram no Espírito, como o próprio apóstolo Paulo nos diz, estavam agora se desviando do caminho, se afastando do Evangelho de Cristo. Não porque eles estavam conscientemente negando o Senhor Jesus, mas porque eles estavam, sem talvez a consciência tão clara a respeito disso, abraçando outra coisa que não era o Senhor Jesus Cristo. Não se tratava de dizer não a Cristo, se tratava de dizer sim a Cristo, mas também dizer sim à lei como meio e instrumento de salvação. Por isso Paulo então nos lembra dessa história, a história dessas duas mulheres, a história de Sara, de Agar, da livre, da escrava, para nos mostrar essas duas descendências às quais nós podemos pertencer. Por isso, mais uma vez, nessa noite, nós vamos observar que os crentes, eles são os filhos da liberdade, eles são filhos da promessa. Paulo vai nos dizer que nós podemos ser filhos da liberdade ou filhos da escravidão. Nós podemos ser filhos da carne ou ser filhos da promessa. Mas o apóstolo nos deixa claro que os filhos de Deus, os crentes em Cristo Jesus, são filhos da liberdade e são filhos da promessa. Hoje nós veremos a segunda parte do texto, a partir do versículo 28 até o 31. E nós veremos que Paulo vai nos deixar claro que nós somos filhos da promessa. A partir do versículo 28, que é o que nós vamos tratar hoje, Paulo entra numa parte mais prática dessa sessão. Ele trouxe toda aquela analogia de Sara, de Agar, de Abraão, mas agora, a partir do versículo 28, ele vai aplicar de forma muito prática aquilo que ele quis dizer com toda a sua ilustração. Ou seja, Paulo vai nos mostrar aonde ele queria chegar, o que ele queria que os irmãos entendessem e fizessem a partir daquilo que ele ensinou. Veja o versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Veja que Paulo, depois de traçar toda a história de Abraão, de Sara e de Agar, ele chega à seguinte conclusão: vocês, irmãos, vocês são filhos da promessa como Isaque. E aqui, irmãos, nós já falamos que essa afirmação de que eles são filhos da promessa é uma consequência daquilo que eles vêm tratando anteriormente. Nós nos lembramos da história de Abraão. Nós sabemos que Abraão teve duas esposas, ou no primeiro momento ele teve uma esposa, uma mulher chamada Sara, e Deus havia prometido que ele e essa mulher teriam um filho juntos, um filho da promessa. O problema é que Abraão já era muito avançado em idade, tanto ele como Sara, a ponto da Escritura dizer que o corpo de Abraão estava amortecido, ou seja, tanto o corpo de Abraão como o corpo de Sara já não produziam mais fertilidade, eram corpos mortos nesse sentido. Nesse momento, então, onde eles estão amortecidos por causa da idade avançada, Sara tem a ideia de que Abraão tomasse para si uma das suas servas, uma das suas escravas, chamada Agar, para que essa mulher chamada Agar gerasse um filho para Abraão, e então esse filho seria como se fosse filho de Sara, ou filho de Abraão de qualquer forma. O ponto é que, de fato, Abraão, de forma equivocada, ouviu a sua esposa,
E então ele teve um filho com essa mulher, com essa escrava, e o nome desse filho foi Ismael. E Paulo resume essa história da seguinte maneira: Abraão teve duas mulheres, uma escrava e uma livre. A livre gerou, a escrava também gerou. Porque depois de Agar ter dado à luz a Ismael, Deus abençoou Sara. E mesmo apesar das dificuldades de fé que Sara teve em alguns momentos, ela gerou um filho. Esse filho foi chamado de Isaac, e o Senhor lhe deu. Por isso que Paulo vai dizer que Abraão teve dois filhos. E não só que Abraão teve dois filhos, mas o texto vai nos dizer que Abraão teve dois filhos que foram gerados de formas diferentes. Paulo vai dizer que o primeiro filho, o filho da escrava, o filho mais velho, foi gerado segundo a carne. E a grande questão aqui é entender que carne não significa, aqui nesse ponto, necessariamente fruto de pecado, necessariamente. Embora Abraão tenha cometido um equívoco e um pecado ao escolher ter relações com Agar. Mas o ponto aqui da carne é que Paulo está salientando que Ismael é filho da decisão de Abraão. Ou seja, Ismael não é filho da promessa de Deus de dar uma criança a Sara. Ismael é filho da decisão de Abraão e de Sara de ter um filho a partir de uma mulher. Já Isaac não. O apóstolo Paulo vai dizer que Isaac é filho da promessa, porque Isaac não nasceu pela intervenção de homens. Isaac não nasceu pela decisão de Abraão e de Sara de ter um filho. Isaac nasceu porque o Senhor, de forma soberana, graciosa e milagrosa, fez com que uma mulher de idade avançada pudesse ter filhos. E quando nós vemos então no versículo 28 a aplicação disso, nós percebemos a riqueza daquilo que Paulo está dizendo que nós somos. Paulo olha para os Gálatas e diz: irmãos, vocês são filhos da promessa como Isaac. Lembre-se, o filho da escrava nasceu segundo a carne, nasceu segundo a própria decisão de Abraão e de Sara de ter um filho. Mas o filho da promessa não. O filho da promessa foi um milagre de Deus, resultado da bondade e soberania de Deus atuando nela. Quando Paulo então nos diz que nós somos filhos da promessa como Isaac, Paulo está nos lembrando, irmãos, que nós não nascemos segundo a vontade da carne ou segundo a iniciativa dos homens, mas nós nascemos de acordo com a promessa, com a ação sobrenatural e graciosa de Deus. Paulo está dizendo: irmãos, vocês não nasceram segundo a carne, vocês não nasceram segundo a vontade humana, vocês não nasceram porque vocês desejaram, vocês nasceram porque Deus cumpriu a sua promessa em vocês. E veja, quando Paulo está falando aqui, nós somos filhos da promessa, ele não está se referindo ao nosso primeiro nascimento, o nascimento natural que nós temos a partir das nossas mães. Paulo está falando do nosso segundo nascimento. Paulo está dizendo: vocês são filhos de Deus, não porque vocês agiram para se tornar filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus porque vocês são filhos da promessa. Vocês são fruto da ação milagrosa e sobrenatural de Deus. Paulo está nos dizendo que o nosso status como filho de Deus, a nossa salvação, a nossa herança, não é fruto de uma decisão nossa, de uma escolha nossa. Não é fruto da carne nem do sangue, é fruto da ação soberana e graciosa de Deus. E esse argumento do apóstolo Paulo, nessa situação dos Gálatas, faz todo o sentido. Lembre, irmãos, o que é que estava perturbando os Gálatas a ponto deles se desviarem da fé em Jesus Cristo? Era a doutrina de que eles seriam salvos, justificados do seu pecado, que eles se tornariam filhos de Deus por meio da obediência à lei do Senhor. E o que é a obediência à lei do Senhor para a salvação? Do que nada mais do que o esforço humano buscando alcançar salvação pelo próprio braço. E Paulo está lembrando: irmãos, vocês não receberam a salvação porque vocês se esforçaram para isso. Vocês não receberam a salvação porque vocês lutaram por isso. Vocês não receberam a salvação porque vocês decidiram isso. Vocês receberam a salvação, vocês se tornaram filhos de Deus porque vocês nasceram da promessa de Deus, da vontade soberana e milagrosa do Senhor.
Veja o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, e veja como o paralelo é muito interessante. Paulo está nos fazendo refletir e perceber que assim como Deus fez nascer vida no ventre morto de Sara, nós nascemos porque Deus trouxe vida onde havia morte. Nós somos filhos não de uma mulher fértil, nós somos filhos da esterilidade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos longe de Deus, não havia vida em nós, e mesmo assim o Senhor nos chamou. Por quê? Porque nós somos filhos da promessa como Isaac, e Isaac não nasceu pela vontade de homens, assim como nós também não nos tornamos filhos de Deus pela vontade de homens. Nós não temos acesso à herança por meios naturais. Nós não somos herdeiros de Deus por meios naturais. Nós não somos herdeiros da promessa de Deus por meios naturais. Nós não herdamos a graça, a bondade, os favores de Deus por meios naturais. Não é pela nossa força, não é pela nossa obediência, não é pela força da nossa oração, pelos nossos jejuns, pela nossa frequência na igreja, pelas nossas reivindicações. É somente pela ação milagrosa, sobrenatural e graciosa de Deus, cumprindo a sua promessa em nós. Assim como Isaac nasceu por um milagre, nós também nascemos por um milagre. Assim como Isaac é filho, porque ele foi resgatado da morte para a vida, de um ventre estéril para um ventre que daria frutos, nós também fomos resgatados da morte para a vida. E por isso nós podemos ser chamados filhos de Deus. O Senhor trouxe vida ao ventre estéril de Sara. E nós precisamos então lembrar que o ventre estéril era sinônimo de morte. É por isso que Paulo, o mesmo Paulo, é capaz de nos dizer lá em Efésios que nós estávamos mortos, mas o Senhor nos resgatou. Nós estávamos definitivamente incapazes de buscar a Deus ou de fazer qualquer coisa em favor de Deus ou para alcançar o favor de Deus. Mas Deus graciosamente nos salvou, não por meios naturais, mas através de uma ação sobrenatural de redenção. Nós somos filhos da promessa como Isaac. Mas veja que essa é a primeira aplicação de Paulo. Paulo começa a nos ensinar, a partir da história de Agar, de Sara, de Abraão, que nós somos filhos da promessa, que nós nascemos pelo milagre de Deus, nós nascemos pelas promessas de Deus, nós nascemos pela ação soberana de Deus, nos ressuscitando dentre os mortos. Mas no versículo 29, Paulo vai nos lembrar que há uma segunda consequência de toda a história que ele está falando aqui. Os filhos de Deus, os filhos da promessa, serão perseguidos pelos filhos da escrava. Veja o versículo 29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. A primeira consequência é, nós somos filhos da promessa. A segunda consequência é, os filhos da promessa são perseguidos por aqueles que não são filhos da promessa ou por aqueles que nasceram segundo a carne. E a comparação que é feita aqui no versículo 29 dá continuidade à ilustração que Paulo está construindo em cima da história de Abraão, de Sara e de Agar. E nós lembramos, irmãos, muito bem o que aconteceu ali em Gênesis. Nós nos lembramos muito bem o que aconteceu ali em Gênesis capítulo 21. Abra sua Bíblia e nós relembraremos para compreendermos ainda melhor o que aconteceu ali. Gênesis capítulo 21. Nós vamos ver os versículos 8 a 10. Gênesis 21, versículo 8 a 10. Gênesis 21, do 8 ao 10. Veja o que aconteceu depois do nascimento das crianças, de Ismael e de Isaac. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeite essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Nós temos ali, irmãos, duas crianças, ou na verdade uma criança bem mais velha e uma bem mais jovem,
e essa mais velha, a Ismael, ele perseguia ou caçoava da criança mais nova, Isaac. E Paulo então compreende muito bem o que estava acontecendo ali e usa também como ilustração para a situação atual dos crentes. Paulo diz: olha, vocês não são filhos da escrava, vocês são filhos da livre. Vocês não são filhos segundo a carne, vocês são filhos da promessa. E lembrem-se, o filho que nasceu segundo a carne, segundo a vontade de homens, ele perseguia o que nasceu segundo a promessa. Assim também é agora. E é interessante, irmãos, que Paulo aqui compara os que nasceram da carne e os que nasceram segundo o Espírito. Veja, no versículo 23, ele vai falar do que nasceu da carne e do que nasceu segundo a promessa. Agora ele contrasta, é carne e Espírito, não mais carne e promessa. E o que nós temos aqui, irmãos, não é um significado diferente, mas uma ampliação do significado claramente colocado aqui. Nascer segundo a carne aponta para o nascimento de Ismael, como nós já falamos, por meios naturais, por decisões dos homens. Mas Isaac nasceu segundo a promessa, nasceu segundo o Espírito, ou seja, nasceu através da intervenção sobrenatural de Deus, por meio do Espírito de Deus. Nós vimos hoje na escola bíblica que o Espírito Santo é o agente responsável por trazer nova vida ao homem. E Paulo está nos mostrando isso a partir do Antigo Testamento, a partir da história de Abraão e Isaac. Paulo está nos mostrando como o Espírito Santo é o agente que nos dá o status de filho de Deus. É o Espírito Santo quem nos regenera, é o Espírito Santo que faz que nós sejamos nova criatura, que nós sejamos herdeiros da promessa de Deus, filhos de Deus. Por isso Paulo está nos dizendo, nós nascemos do Espírito e não da carne, ou seja, a nova vida que nós temos em Cristo não é uma vida que nós alcançamos por nossas decisões ou por escolhas pessoais, pelo nosso esforço, mas sim pela ação sobrenatural do Espírito de Deus nos trazendo das trevas para a luz. E Paulo está nos lembrando, veja, nós não nascemos segundo a carne, mas teremos que enfrentar os filhos da carne aqui. A atitude de Ismael de caçoar do seu irmão é entendida como Paulo em termos de uma perseguição, ou seja, não de uma simples brincadeira entre crianças, mas de algo mais sério, algo que ilustra uma verdade espiritual. Quando Paulo traça, irmãos, essa comparação, nós compreendemos que Paulo está falando do judaísmo dos seus dias, lembra? A ideia é que o filho da carne, o filho que nasceu segundo decisões naturais, ilustra o judaísmo daqueles dias, que buscava salvação por meios naturais, que buscava salvação por meio do seu esforço próprio. Paulo está dizendo, esses nasceram da carne, esses nasceram segundo o esforço humano. Eles dizem que são filhos de Abraão, são filhos de Abraão, mas não filhos da promessa. São filhos de Abraão, mas filhos segundo a carne, segundo o esforço humano. Quando Paulo então diz que os filhos da promessa, aqueles que creem em Cristo Jesus, são perseguidos por aqueles que nasceram da carne, nós percebemos que Paulo está nos dizendo tão claramente que o judaísmo ou as verdades do judaísmo iriam inevitavelmente perseguir a igreja. E era isso exatamente o que estava acontecendo. Os irmãos estavam sendo assediados pela verdade, pelas mentiras do judaísmo, de que eles poderiam ser salvos por meio da obediência aos mandamentos de Deus, por meio da circuncisão e assim por diante, que não bastava a fé em Cristo, era necessário também guardar os mandamentos da antiga aliança para salvação. E quando nós temos o falso ensino, ou esse falso ensino entrando na igreja, nós temos claramente a escrava ou o filho da escrava perseguindo o filho da livre. É interessante, irmãos, como Paulo ele trata o falso ensino aqui como uma perseguição, ou em termos de perseguição. Muitas vezes nós não tratamos o falso ensino dessa maneira, né? Muitas vezes nós não tratamos aquilo que nos distancia do Senhor Jesus Cristo por meio de mentiras como algo que nos persegue.
Nós acreditamos que perseguição é simplesmente uma perseguição física, quando alguém nos bate, quando alguém nos xinga, quando alguém nos ameaça, então nós acreditamos que isso é uma perseguição. Mas veja, Paulo está falando de uma perseguição aqui que não é só marcada por violência física ou violência nas palavras, mas Paulo está falando aqui de uma violência muito mais sutil, a violência do engano, a violência da mentira. E Paulo está nos dizendo: quando mentiras adentram no meio da igreja, nós temos uma perseguição acontecendo. Os filhos da carne estão perseguindo os filhos da promessa. Irmãos, como o falso ensino é perigoso, como o legalismo é perigoso, como as tentativas de ser salvo sem o Senhor Jesus Cristo, por meio da obediência e da guarda das leis do Antigo Testamento, é perigoso. Como é perigoso a tal ponto de Paulo dizer que é uma perseguição, que se trata de uma perseguição. Aqueles que viviam, irmãos, segundo a carne, eles perseguiam o filho da promessa. Por isso, quando nós estamos lidando com falso ensino no meio da igreja, nós estamos lidando com um assunto muito sério. É por isso que Paulo, no versículo 30, ele diz o que nós devemos fazer, também lembrando do Antigo Testamento. Veja, Gálatas 4:30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Paulo está lembrando de Gênesis, que nós acabamos de ler, quando Sara diz isso: lança fora o filho da escrava, a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Paulo está usando as palavras de Sara aqui como uma ilustração daquilo que os Gálatas deveriam fazer. Paulo está dizendo: vocês não percebem que vocês estão sendo perseguidos pelo falso ensino? Vocês não percebem que existe uma ameaça muito grave que está afastando vocês do Senhor Jesus Cristo? Lança fora essa ameaça, expulsa o perigo que existe no meio de vocês. Afasta o falso ensino no meio de vocês, expulsa os falsos crentes no meio de vocês, expulsa os falsos mestres no meio de vocês, expulsa aqueles que estão agitando vocês contra o Senhor Jesus Cristo. E esse é um importante ensino, irmãos, para nós como igreja, porque em geral nós temos a tendência de sermos maleáveis ou até tolerantes com o falso ensino, e especialmente com aquele que propaga o falso ensino. A gente tenta relevar muitas coisas, a gente tenta deixar certas coisas para lá, mas quando se trata do verdadeiro evangelho, quando se trata da salvação pela fé em Jesus Cristo, Paulo não é nem um pouco maleável, Paulo não é nem um pouco sutil, nem um pouco amigável ou tolerante. Pelo contrário, Paulo deixa claro: é inadmissível que vocês estejam tolerando que esses filhos da carne permaneçam entre vocês. Paulo está dizendo: expulsa o engano, expulsa a mentira, expulsa aqueles que estão propagando a mentira. Irmãos, o falso ensino deve ser expulso da igreja. Nós devemos inclusive expulsar aqueles que propagam falso ensino no meio da igreja. Não deve haver tolerância para aqueles que ensinam falso evangelho. E de forma interessante, hoje, muitas vezes nós somos muito tolerantes. E às vezes a gente não vê na igreja falsos ensinos ou falsos mestres. Mas muitas vezes esses falsos mestres entram na nossa casa. Quando nós assistimos uma pregação no YouTube, quando nós ouvimos um programa de rádio onde a palavra está sendo lida e um falso evangelho está sendo pregado, nós toleramos que esses falsos evangelhos, que esses falsos mestres, que esses falsos ensinos entrem na nossa própria casa, propagando a sua mentira. E nós começamos a ouvi-los com mais interesse. E nós começamos a cada dia a abrir espaço e dar espaço e assim por diante. E aí muitas vezes a gente justifica. A gente diz: olha, tem muita coisa que é ruim, mas isso daqui é bom. Mas muitas vezes é justamente esse o tipo de mentira mais perigosa, não é? A mentira que vem embrulhada num pacote de mentiras, ela é fácil de ser discernida, de ser compreendida e de ser rejeitada.
Mas a mentira mais perigosa é aquela que vem embrulhada num pacote de aparentes verdades. É essa que provoca o maior estrago, porque nós recebemos como verdades sem perceber que lá dentro nós temos mentiras sérias escondidas ali. O falso ensino com o qual Paulo está lidando aqui é um exemplo muito claro disso. Esses falsos mestres não negavam Jesus Cristo. Esses falsos mestres não negavam a fé em Jesus Cristo. Esses falsos mestres não diziam: olha, esse Jesus Cristo é um falso, esse Jesus Cristo não é Deus, esse Jesus Cristo não é um verdadeiro pregador do Evangelho. Não, eles diziam: não, de fato, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo de fato morreu na cruz, Jesus Cristo de fato anunciou a verdade para nós. Mas logo em seguida vinha a sutileza. Mas além da fé em Jesus Cristo, vocês precisam também aderir um outro estilo de vida, um estilo de vida judaico, característico da antiga aliança, para que vocês sejam salvos. E sem sombra de dúvida, esses são os ensinos mais perigosos. Quando eles dizem: nós cremos em Cristo, nós confessamos o Senhor Jesus Cristo, mas depois de dizer que confessam o Senhor Jesus Cristo, eles trazem diversos pacotes de mentiras. Não são essas as igrejas mais perigosas? Não são esses os pastores mais perigosos, os falsos mestres mais perigosos, aqueles que dizem que creem em Jesus Cristo, mas que logo em seguida acrescentam a verdade, acrescentam mentiras à verdade. É por isso que Paulo está sendo completamente intolerante com o erro, com a mentira, com o falso ensino. Paulo está dizendo: lança fora a escrava e o seu filho, lança fora o falso ensino, lança fora aqueles que propagam o falso ensino. Não veja vídeos, não veja pregações, não escute podcasts e assim por diante, daqueles que pregam um falso evangelho. Não ache que você é sábio o suficiente para ouvir e reter aquilo que é bom e rejeitar o que é ruim. Porque se eles negam a Cristo, não há nada de precioso que nós podemos retirar deles. E aqui, irmãos, vejam, eu não estou falando de discordâncias pequenas que existem entre nós, crentes em Cristo Jesus, quanto à forma de batismo ou coisas nesse sentido. Nós estamos falando de questões fundamentais, como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ouvir um pastor de uma outra denominação séria, bíblica, que discorda de nós em alguns pontos específicos, mas que prega o verdadeiro Evangelho. Mas o que nós não podemos fazer é ouvir pastores que negam o verdadeiro Evangelho em suas pregações e em sua própria vida. Paulo então está nos dando aplicações práticas. Paulo está dizendo: vocês não nasceram por vontade própria, vocês nasceram segundo a obra do Espírito. Vocês vão ser perseguidos por aqueles que nasceram segundo a carne, e isso vai ser caracterizado especialmente pelo falso ensino. E terceiro, vocês devem reagir. Vocês devem expulsar o mal no meio de vocês. Vocês não podem ficar parados. Vocês devem reagir. Vocês devem defender a fé. E para defender a fé nós temos que ser intolerantes. Veja, não é intolerante com o ser humano em si, mas é intolerante com a mentira. É intolerante com as más motivações. É intolerante com o erro. É intolerante com a falsidade. Se nós queremos defender a verdade, irmãos, nós não podemos tolerar a mentira. Se nós queremos defender a verdade de Cristo, nós não podemos tolerar a falsidade. Paulo, então, conclui no versículo 31, nos lembrando que nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ser filho, irmãos, da livre, significa que nós somos herdeiros. Significa que nós herdamos de Deus a salvação e todos os benefícios da salvação. O cuidado de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus e a herança que é eterna de Deus. E Paulo faz questão de nos dizer: vocês não receberam essas coisas por meio do esforço de vocês, por meio da carne. Vocês receberam pela graça de Deus, pela atuação do Espírito. Mas vocês estão prestes a perder todas essas coisas.
se vocês cederem a um falso evangelho. Essa é a exortação de Paulo. Vocês receberam tudo por graça, mas vocês estão a ponto de perder todas essas coisas porque vocês estão rejeitando a Cristo. Vocês são filhos da promessa, mas vocês estão dando ouvidos à escravidão. Vocês são livres, mas vocês estão querendo voltar à escravidão. E esse é um perigo real, irmãos, que nós podemos passar em nossa vida. Nós podemos ser salvos por Cristo, conhecer a graça de Cristo, a liberdade de Cristo, e constantemente nós podemos flertar com a escravidão e assim por diante. Nós podemos colocar outras coisas no lugar do Senhor Jesus Cristo, por meio outras coisas no lugar da salvação que nós recebemos dele. O que nós precisamos nos questionar então é: nós vivemos uma vida que está centrada em Cristo Jesus? Nós vivemos uma vida que está centrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ou nós temos ocupado mais tempo, mais o nosso tempo, mais o nosso coração, mais as nossas mentes com outras coisas? Será que nós temos dedicado mais o nosso coração às coisas deste mundo? Será que nós temos dedicado o nosso coração mais a uma vida que Cristo não é o centro? Ou será que nós temos compreendido quem nós somos? Ou será que nós temos compreendido que nós somos filhos da promessa? Porque é um grande risco para o crente ser filho da promessa e viver como um filho da escravidão nesse mundo. Ele é herdeiro das promessas eternas de Deus, mas o coração dele não está na herança que ele possui, não está naquilo que Deus lhe concedeu, está aqui nesse mundo. E por isso ele se envolve tanto com os seus trabalhos, ele se envolve tanto com o dinheiro que ele precisa ter, com as coisas que ele precisa comprar, com as contas que ele precisa pagar, com a família que ele precisa cuidar, que ele se esquece de quem de fato ele é em primeiro lugar. É por isso que cada vez mais nós temos igrejas que são cada vez mais mundanas, cada vez mais envolvidas com este mundo e não com Cristo e com seu reino. Porque nós já nos esquecemos quem nós somos. Nós já não nos lembramos que nós somos filhos da promessa, que nós somos filhos da liberdade em Cristo Jesus. E nós passamos a viver nesse mundo como se nós fôssemos filhos desse mundo. E nós nos dedicamos tanto às nossas vidas neste mundo que nós nos esquecemos que nós somos filhos de Deus. E que Cristo Jesus nos disse que o reino dele não é reino desse mundo. Que os alertas do apóstolo Paulo, irmãos, sejam claros aos nossos corações nessa noite. Que nós nos lembremos quem nós somos, que nós somos filhos da promessa, que por conta disso nós seremos perseguidos de fato por esse mundo, pelo falso evangelho, e que diante dessa perseguição nós devemos permanecer firmes numa vida centrada em Cristo, expulsando o erro, expulsando o equívoco e nos lembrando constantemente que nós somos filhos da livre e não da escrava, vivendo uma vida de fato de dedicação para Deus, para o seu reino, para o Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a viver uma vida centrada em Cristo, centrada no Evangelho. Esse é um dos lemas da Reforma, não é? Solus Cristo, ou somente a Cristo. Não só para a nossa salvação, mas também para a nossa vida. Somente Cristo nos dirige quanto à salvação. Somente Cristo nos dirige em relação à nossa vida. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ser chamados filhos da promessa, herdeiros de Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças, porque nós somos lembrados nessa noite que nós não nascemos segundo a vontade da carne e do sangue, mas segundo a vontade do Senhor. Assim como Isaac foi fruto da vida em meio à morte, nós também estávamos mortos e nós somos ressuscitados. Nós somos lembrados, Senhor Deus, também nessa noite que nós seremos perseguidos nesse mundo e que diante da perseguição nós não podemos ser tolerantes com o erro, com a mentira, mas nós precisamos ser firmes na verdade para defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo contra o engano. Ó Deus, nos ajuda a sermos firmes na verdade, não negociando valores, não negociando princípios, não negociando o Teu Evangelho. E nos ajuda, Senhor Deus, também a sermos
a lembrarmos constantemente que nós somos filhos da promessa, filhos da liberdade, filhos de Deus. Não permita que nós venhamos a nos perder nesse mundo, com os nossos afazeres, os nossos estudos, as nossas tarefas, a ponto de nós nos esquecermos a quem nós pertencemos, de quem nós somos filhos e qual é a nossa herança. A nossa herança não está nesse mundo. A nossa herança não é segundo a carne, segundo o esforço humano. Nós trabalhamos nesse mundo, nós conquistamos as coisas nesse mundo segundo o esforço humano, segundo o esforço da carne. Mas a herança que nós recebemos em Cristo não é assim. Essa herança é eterna, não recebida pela carne, não recebida pelo nosso esforço, recebido pela graça, pelo poder de Deus atuando em Cristo e no Espírito. Nos faz lembrar disso, nos faz viver nessa expectativa e nessa perspectiva, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.